Cada dia que passa, podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Olha essas informações que eu venho compartilhar com vocês aqui neste momento. Eu convido você a não sair, fica até o final, porque é importante você ficar sabendo do que vai ser compartilhado aqui agora. Como vocês já estão vendo aí, ó, a sombra do decreto dominical. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque isso importa para a fé cristã. É exatamente o que eu quero compartilhar com você aqui neste momento. Muitas vezes, ou sempre, somos taxados de seitas, de pessoas malucas, que nunca vai acontecer um decreto dominical, porque isso não está na Bíblia. E como disse o pastor Eliazar Domini uma vez, disse assim, ó, jamais vai sair assim, ó, decreto dominical. Não vai, não vai. Vai sair o dia da família, um dia de repouso para a terra, vai sair nesse tom, tá bom? Então você fique esperto, porque o cheiro de profecia está aí diante de nós. A profecia está aí diante de nós. E sabemos que igreja e Estado não se misturam. E hoje é o que se vê em todo o planeta. Acompanha comigo aqui neste momento essas informações importantes que eu quero compartilhar com vocês. Por isso, não sai, tá bom? Olha só, está aqui no perfil, no Instagram, de Isamar Morales. O Jefferson Araújo, ele compartilhou essas informações também em seu perfil no Instagram. Olha só, vem comigo aqui e leia comigo aqui, ó. A sombra do decreto dominical. O que está acontecendo nos Estados Unidos e por que isso importa para a fé cristã? Preste atenção no que Jefferson Araújo, ele escreveu aqui, ó. Vou marcar para que você acompanhe comigo aqui. Veja aqui, ó. A situação é tão séria que a divisão norte-americana emitiu uma nota pública que pode ser lida no site da própria instituição. Há muito tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem defendido a liberdade religiosa, proclamando que as profecias do Apocalipse indicam uma união entre igreja e Estado, no fim dos tempos, para impor leis dominicais. Eu disse que é importante você ficar até o final deste vídeo. Vamos lá. Falando sobre a sombra do decreto dominical, é o que eu e você estamos vendo hoje. Acompanha comigo aqui essas informações. Preste atenção. Veja que uma organização conservadora sediada em Washington propôs a criação de um dia de descanso uniforme, com restrições ao comércio aos domingos. O argumento: promover espiritualidade familiar e descanso social. Então, o decreto dominical não vai sair na faixa. Decreto dominical. Vai ser imposta uma lei em que será ordenado, obrigado, todos, sem exceção, vai ter que guardar o domingo. Ou seja, algumas regras vai ter que ser cumpridas. Que até então eu gostaria que você fizesse a diferença entre decretos dominicais e o decreto dominical, tá bom? Então, fica aqui essa distinção. Decretos é diferente do decreto. E esse o decreto é aonde vai custar a vida. E a nossa fé ela será provada. E até então, iremos sim cumprir com alguns decretos que vai ser imposto no domingo, tá bom? Até então, não vai mexer na lei de Deus, mas fique consciente disso, de que haverá 2 dias de descanso até então, mas depois um vai ser tirado. E você já sabe qual é o dia que vai ser tirado. Vamos lá. O documento Salvando a América, Salvando a Família, da Heritage, defende leis dominicais em nível estadual
e municipal, mesmo com linguagem social, o objetivo é religioso. Aqui agora, acompanha comigo aqui essas informações também. Deixa eu ver se eu consigo dar um para mim poder mostrar para vocês aqui, porque eu estou vendo que está. Vamos lá, aqui, acho que aqui tá bom. Pronto, vamos lá. Veja que a posição adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma há mais de 160 anos, a consciência humana pertence a Deus e não ao Estado. Por isso, sempre se posicionou contra qualquer lei dominical. Aqui agora também é interessante você ficar sabendo dessas informações. Vamos lá. Deixa eu só sair aqui. Pronto. Leis dominicais são correção religiosa, mesmo quando justificadas por saúde pública, bem-estar social, fortalecimento da família. O Estado não pode legislar práticas religiosas. E hoje, nos Estados Unidos da América, a gente pode observar que estão se unindo, dando as mãos. E isso é nítido. Você tira pelo Brasil. Vamos lá. Um dia de descanso uniforme. Viola a separação entre igreja e Estado, discrimina minorias religiosas, afeta judeus e adventistas que guardam outro dia. Compromete subsistência e liberdade de culto. Eu vou adiantar para vocês. Então, leis dominicais entram em choque direto com a primeira emenda, que exige neutralidade do governo diante da religião. Eu vou adiantar para não ficar muito estendido, tá bom? Quando o Estado favorece uma prática religiosa, a liberdade civil enfraquece. E sabe o que mais me chama a atenção? É que leis foram impostas exatamente nos dias de Jesus pelos religiosos. E para não enfraquecer o governo, o Estado da época, eles tiveram que ceder para não ter um problema maior, politicamente falando. Por décadas, igrejas nos Estados Unidos, na Europa, não podiam apoiar candidatos, nem financiar campanhas, nem influenciar politicamente o governo. Isso era garantido pela emenda Johnson. E aqui, no ano passado, após a ação judicial de igrejas e Suprema Corte isentou as igrejas das restrições da emenda Johnson. Resultado: igrejas agora podem apoiar candidatos, fazer doações e influenciar o Estado. Aqui você vê para onde a igreja ela está trilhando. E nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos avisando do grande abismo que está lá na frente e que muitos vão cair. Vamos lá. Mas, no que isso implica? A profecia bíblica aponta que, no fim, igrejas influenciam o poder civil para impor práticas. Hoje nós temos aí, diante dos nossos olhos, um Papa americano. Não estou dizendo que, só estou citando que existe o presidente, que é americano, e existe um Papa que é americano. Só que antes do Papa Leão, já existia o Papa Francisco e eles davam as mãos. Você pode encontrar vídeos aí aqui na internet, que inclusive eu já compartilhei uma mensagem como essa do Papa Francisco com Joe Biden, com Donald Trump, e a gente sabe a intenção e o caminho aonde vai se chegar.
Então, o que antes era teoria, hoje é possibilidade legal. A barreira, a barreira prática entre púlpito e política foi enfraquecida. A religião organizada agora tem meios legais para pressionar o governo e moldar leis civis. Percebe que o negócio é sério e a gente pode ver aí cheiro de profecia se cumprindo. Algo estranho está acontecendo. E eu e você precisamos acender o sinal de alerta. Não se trata de teoria da conspiração, trata-se de história, direto e profecia em movimento. A liberdade religiosa não se perde de uma vez. Ela é corroída quando boas intenções justificam correção. E aqui, quase que finalizando, a consciência humana pertence somente a Deus. Nenhum governo, igreja ou maioria pode legislá-la. Vigiar é um dever espiritual. Que Deus te abençoe, amigos. Então eu venho aqui compartilhar essas informações que são importantes para que você fique aí com um sinal amarelinho em alerta, tá bom? Porque hoje estamos vendo aí movimentações estranhas, profeticamente falando, do presidente atual dos Estados Unidos. Então, Deus ele tenha de misericórdia de cada um de nós e que possamos estar aí atentos aos grandes acontecimentos que estão diante dos nossos olhos. Maranata, que possamos nos preparar para o breve retorno daquele que prometeu um dia voltar, Jesus.